Não, tá bom. Ficou certinho, né? Vai lá. Peraí, vou começar a gravar. População, dá para chamar o nome aí. População. Pessoal, eu vou tentar ser mais objetivo possível nessas questões aqui de população. O que são indicadores demográficos e para que servem? Então, primeira coisa, os indicadores demográficos, eles vão ser números, eles vão ser taxas, em que eles vão servir para saber, primeiro, como é que está aquele país. Como é que está a saúde daquele país. E quando eu digo a saúde, não é sentido só de saúde. A economia daquele país, de repente, como é que está a questão populacional daquele país, como é que está, de repente, até a questão de infraestrutura daquele país. Então, esses indicadores servem para você ver como está aquele país. Para eu poder saber como é que está aquele país, qual é a condição em que se encontra aquele país, eu vou ter que adotar uma comparação. E a comparação primeira que se faz com indicadores é com ele próprio. É a comparação com ele próprio. Então, os indicadores servem para eu comparar esse país com ele mesmo. E a partir dessa comparação, eu saber se ele está melhorando ou se ele está piorando. Tá? Tipo isso. O cara diz assim, como é que está este país agora? Diz assim, olha, tá bem, tá bem. Por quê? Ele tirava 5, ele passou a tirar 6. Aí o cara diz, mas a média é 7. Mas ele, comparado com o que ele está bem agora, está melhorando. Ele está melhorando. Mas se eu pegar e comparar esse país com outro país, aí eu passo a ter uma noção de como é que está a situação dele a nível mundial. Então, como é que ele está? Ele está melhorando. Mas ainda está bem? Não. Então, como é que a pessoa pode estar melhorando, mas ainda não está bem? Tem aquela pessoa que diz assim, olha, quase ele morre ontem, agora, olha, está melhorando. Como assim está melhorando? Não, a mão dele começou a mexer um pouquinho. Mas e aí, mas o resto? Nada, ainda nada, mas já está melhorando. A sua mão está mexendo, entendeu? Está melhorando. Então o indicador social serve para nos dizer isso. Se o país ele está, como é que ele está? Ele está melhorando? Se está melhorando a saúde? Se está melhorando a educação? Se tem mais gente passando nas provas? Se tem mais gente alfabetizando? Se tem mais gente vivendo mais? É isso que é o indicador. Ou se ele não está melhorando, se houve uma involução, se houve uma diminuição de indicadores, que é esse dispositivo. Beleza. E quando eu comparo com outro país? Quando eu comparo com outro país, eu vou ter uma noção geral se este país ele pode ser considerado desenvolvido, em desenvolvimento, pobre, entendeu? Então, você, quando é comparado com você mesmo, diz assim, esse cara melhorou muito. Antes ele escrevia 2 linhas, agora ele já está escrevendo 7 na prova, olha, beleza. E comparado com o fulano? Puta que pariu, com o fulano não, coitado. Porque o fulano está escrevendo 30, eu tenho que dar uma tapa nele para ele parar de escrever, ele faz uma dissertação. Entendeu? Então, em comparação com ele mesmo, ele está indo bem. Em comparação com o outro, não dá para ele ir para o clube dos ricos, não dá para ele participar da reunião ainda, porque ainda não tem credenciais. Então, quem é que nos demonstra isso, pessoal? Indicadores. Números. São feitas estatísticas, são feitas amostragens. Você tem que trabalhar com matemática. Não dá para ser com base no eu acho. É com base na nota. Matemática. Para que serve? Além de eu saber como é que ele está, se está melhorando, além de eu saber como é que ele está em relação ao outro. Os órgãos internacionais, como a ONU, por exemplo, eles trabalham com a ajuda de países pobres. Os países ricos normalmente destinam fundos para ajudar países pobres. E como é que eles fazem para ajudar esses países pobres? Eles dão dinheiro. Eles abrem linha de crédito. Eles emprestam dinheiro, eles dão dinheiro. Eles emprestam dinheiro. Eles mandam alimento. Eles mandam pessoas ajudar na educação. Eles mandam pessoas ajudarem na saúde, médicos. Entendeu? Como é que está a situação da Amazônia? Olha, a gente vai mandar dinheiro para vocês cuidarem. Dinheiro, Fundo da Amazônia, dinheiro. Quando o indicador não melhora,
Aí o cara diz assim, como é que está a situação do país? Rapaz, a situação piorou. Mas que piorou em relação a quem? Aos outros? Porque pode ser aos outros. Você melhora, mas o outro melhora mais. Então você ainda está pior. Não, em relação a si próprio. E é o pior que tem. É quando você fica ruim em relação a você mesmo. É a pior situação que tem. E aí o que a gente faz? O que é que a gente faz? A gente não faz. Tira, para de me mandar. Para de mandar dinheiro para essa porra. Porque não tá tendo retorno. Porque não está tendo retorno. Essa é a lógica mundial. E a lógica de alguns pais, lembra disso? Tem alguns pais que dizem assim, escuta fulano, quer dizer que agora tu vai começar a fumar maconha? Papai, eu vou fumar, tô comendo. Vai comer com o dinheiro do outro, não comeu, porque eu não te dou mais a mesada. Ah, mas eu vou vender meu corpo. Pois venda. Venda seu corpo lá. Quem pai que fala aí? Vai vender teu corpo. Meu Deus do céu, eu teria que tirar isso da minha. Logo, depois você baixa a graça. Logo, o que acontece? A nível de país também acontece isso. A ONU diz assim, ei, não tem como mandar dinheiro para esse país fulano de tal dentro da África. Por quê? Porque, cara, o cara que está lá administrando é um ladrão de marca maior. Os grupos que estão comandando lá, eles pegam o dinheiro que a gente manda, eles compram armas. Então não vão mandar mais dinheiro. Mas vai morrer as crianças. Vai morrer as crianças. Mas aí vai morrer, infelizmente, eles não vão falar com essas palavras, mas a lógica é essa. Vai morrer alguns, de repente os caras se revoltam, eles saem pra porrada, eles vão derrubar esses caras que estão lá, porque a gente não vai alimentar esse grupo que está lá. Vamos emprestar dinheiro para eles? Não, não vamos emprestar. A gente empresta dinheiro para os caras desviam dinheiro. Então quem é, meu amigo, que vai me dar condição de eu dizer se eu posso ajudar ou não o outro país? Isso que você não está dando valor aqui, esse assunto. Indicadores sociais. É a partir dos indicadores sociais e econômicos que um país ele consegue uma justificativa para ajudar o outro. Primeiro, o indicador é ruim. Eu vou te ajudar. Olha, mas tu vai ajudar ele? Não, vou dar uma chance para ele. Aí o indicador melhora. Aí o cara bate no peito. Falei? Ninguém acreditou. Eu acreditei. Olha como está melhor. E eu vou continuar investindo. E vai avançar. Então isso politicamente elege o cara. Isso politicamente pode ser usado numa campanha. Agora quando o cara diz assim, pô, não é para ajudar. Não, eu vou ajudar. Aí o cara joga dinheiro, desperdiçado dinheiro. Numa campanha, cara, você jogou dinheiro na Nicarágua, você jogou dinheiro em Cuba, você jogou dinheiro, sei lá, na Bolívia, não teve retorno. E o cara tem que calar a boca dele mesmo, porque o cara jogou dinheiro nosso em um país que não deveria ter recebido. Por quê? Porque os caras não souberam administrar. E a gente não recebeu pelo investimento que fizemos. Então, pessoal, eu não sei como é que vocês vão fazer até com os filhos de vocês. Mas eu não acredito muito que vocês vão ficar investindo em quem não quer nada. Eu não acredito muito que vocês vão ficar investindo em quem, ao invés de melhorar, piora. Pois é, assim que funciona. Logo, para que serve? Para as instituições internacionais mandarem investirem ou diminuir os investimentos em determinados países. Melhorou o indicador? Invisto mais. Piorou o indicador? Primeiro se pergunta, ei, por que piorou esse indicador aí? Pandemia. É verdade. Paciência. Por que piorou o indicador? Tá morrendo gente pra cacete aí. Tá caindo umas bombas na nossa cabeça. Desculpa. Guerra. Aí não tem como não ajudar, né, pessoal? Por que piorou? É porque a gente parou de vacinar, porque foi dito que faz mal para as pessoas. Pô, vocês acreditaram? Aí fica difícil, né? Então, olha, meu irmão, dá o jeito de vocês. Vocês querem fazer com a própria cabeça de vocês? Então a ONU trabalha dessa forma, a OMS trabalha dessa maneira. Na hora que pede vacina, diz assim, para onde é a vacina? Para tal país. Para eles jogarem fora? Não. Vai para aquele ali, porque aquele ali diz na hora. A gente já está com os braços tudo em pé já esperando a vacinada. Ali o pessoal se faz de gostoso, não vai para lá não. Então isso explica as movimentações, é a partir dos indicadores. Tá? População absoluta, é mais fácil, né, pessoal? População absoluta corresponde ao total do número de pessoas em determinado lugar.
É absoluto, o nome já está dizendo, você não compara com nada. Então a população absoluta da sala, por exemplo, 40 pessoas, 50 pessoas. População absoluta do Brasil, 215 milhões, 220 milhões de habitantes. Isso é a população absoluta, o número total. Não interessa o tamanho da área, não interessa se é grande, se é pequeno. Por esse número, o Brasil ele seria o 5º país do mundo. É muito bom a gente dar uma olhada mais ou menos nesses países primeiro, né? A China ela vai ter 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Eu acho que até um pouco mais já hoje. 1 bilhão, pessoal. 1 bilhão e, vamos supor, 350 milhões. O Brasil, que é o 5º, ele tem em torno de 220 milhões. A China tem 1 bilhão. E o trocado dela é acima do 5º país do mundo em população. A Índia, ela tem em torno de 1 bilhão e 300. A Índia, demora muito, vai ultrapassar a China. Por quê? Porque na Índia, as políticas de natalidade, elas continuam sem grandes alterações comparado com a da China. A da China, eles fizeram a política do filho único, que não existe mais. E isso fez um sério problema para a China. Que eles controlaram o crescimento populacional chinês, que ainda é grande, mas eles controlaram. Então o crescimento populacional chinês ele é grande, não é porque nasce muitos filhos por mulher, não. É porque tem muita mulher. Então mesmo que nasça um, mas já muita mulher, vai ter um número expressivo. Mas o que isso acarretou para a China? Começou a diminuir o número de jovens em comparação a idosos. E qual é o problema que isso traz? Em qualquer lugar do mundo, a população idosa vai precisar aposentar. E se ela aposenta, quem é que vai pagar o dinheiro dessa aposentadoria dela? São os jovens que trabalham. Se não tem jovem, a previdência entra em colapso. Qual é a solução para isso? A solução todo o país encontra é aumenta o tempo que ela se aposentar. Deus me dê essa solução, ninguém gosta dela. Qual é a solução para isso? Aumenta a quantidade de natalidade de novo, que a Europa tenta, mas ninguém quer. É fazer com que os caras passem a ter filhos novamente, para que eles entrem no mercado de trabalho, se tornem de novo força ativa de trabalho e recebam salários, onde vai ser retirado uma parte desse salário para pagar os aposentados. Ângelo, mas dentro da Europa os imigrantes não fazem esse papel? Não, porque os imigrantes não recebem os direitos que os europeus recebem. Ah, mas os imigrantes estão trabalhando então sem contribuir com a economia? Pelo contrário, eles estão trabalhando com salário de fome, estão ajudando os empresários europeus. Os imigrantes eles fazem a economia da Europa girar, porque o cara coloca lá fralda para criança. A europeia, que é isso aqui, fralda? Ah, para que isso? Para criança? Eu nunca vou usar isso. É a branquela europeia, não vai usar. Eu que vou ficar buchudinha? Eu não. Eu quero fazer universidade, eu quero fazer o mestrado, eu quero arranjar uma namorada. Eu não vou casar. Ou eu vou casar com uma mulher. A gente não vai adotar filho que é só para ficar cagando na gente de noite. Não, eu quero saber. Então já mudou, eu não quero saber de filho, pô. Aí quem é que vai comprar fralda lá? É o imigrante. É o cara que é o brasileiro que vai para a Europa, que quer fazer filho ainda. É os africanos que vão para a Europa, que enche a casa de filho. Eles só fazem quantos filhos? 2. Encheram a casa de filho. Puta que pariu, tu tem 2 filhos, tu tá doido, cara. 2 filhos, você não fica doido? 2, já mata a pessoa. 2 filhos. Encher casa de filho era 12 antes, 15, né? Tinha comida para todo mundo, brigava com o outro, um quebrava o prato do outro, o outro não comia, era um prato só. 15 para um prato, tinha que ter a vez de cada um comer, 2, 3 comendo o mesmo prato. Não, é a Europa, 3 filhos, a pessoa diz assim, minha Nossa Senhora, 3 filhos, isso é Europa. Então o imigrante é que vai fazer o filho lá na Europa, é o asiático que vai para lá. Então ele vira a economia. Professor europeu diz assim, rapaz, se não fosse os africanos não tinha mais aluno, porque o francês não quer mais fazer. O lance é esse. Então, repetindo, o imigrante é extremamente positivo para a economia europeia, porque é o imigrante que faz a economia girar, ele que trabalha, ele que joga,
ele que carrega, ele que constrói, ele que faz a comida, ele que cuida, ele que dirige, enquanto que o europeu mesmo faz tudo. Mas eles são maltratados. E a desculpa deles serem maltratados justamente, está tirando nosso emprego. Olha, meu filho, era para você estudar muito mais do que esse imigrante veio aqui e atrapalhou sua escola. E os caras começam com sentimentos xenofóbicos, neofascistas, neonazistas, cacetando os imigrantes. Isso que acabou correndo. Mas os imigrantes são extremamente importantes. Não tem como abrir mão da mão de obra imigrante dentro da Europa. Agora, quando eles criam todo esse tipo de discurso, o que é que se justifica? Pagar um salário menor para o imigrante. O que é que eles ganham fazendo toda essa maldade para o imigrante? Pagando um salário menor, não assinando carteira, mão de obra mais barata. Beleza? População relativa. A população relativa, ela já é relacionada ao tamanho da área, pessoal. Você vai comparar a população com a área. Essa população relativa, ela gera aquele conceito ali de densidade demográfica. Densidade demográfica. Isto é, aparece normalmente um termo assim, tantos habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, o Brasil, ele é um país que tem uma população absoluta muito grande, ou seja, ele é um país populoso. Olha, esse termo população absoluta está relacionado a populoso. Ele é populoso, ele é o quinto do mundo. Ângelo, o Brasil tem uma densidade demográfica muito elevada. Em outras palavras, ele é um país muito povoado. Não. O Brasil não é um país com grande densidade demográfica. Ele não é um país que, se você for pegar a população dele e dividir pelos quilômetros, vai dar muita gente por cada quilômetro. E quem é responsável por isso? A Amazônia, que é uma área imensa, pouco povoada. Então, quando tu pensa logo, olha o que é povoado, para te não ficar confundindo, pensa no termo pouco povoado. Se é pouco povoado, tem o quê? Pouco habitante. Então, pouco povoado é que tem pouca gente. Você vai lembrar disso aí, entendeu? Então a Amazônia é uma área pouco povoada, e o centro-oeste ainda do Brasil é uma área pouco povoada. O nordeste, no sertão, é uma área pouco povoada. Então, quando a gente fala pouco povoada, no padrão europeu, no padrão do sudeste asiático, tem pouca gente por quilômetro quadrado. Então o Brasil é um país populoso? É o quinto do mundo. Ele é um país povoado? Não é. Ele é um país populoso, porém não é povoado. Agora, se tu tivesse um país que tivesse esse tamaninho aqui, e você tivesse dentro dele uma população muito grande, tipo assim, a população de 1000 habitantes, e tu tivesse um país desse tamanho aqui, tu tivesse a população de 1001 habitantes. Olha para cá, por favor. Olha o tamanho desse país. Tem 1001 habitantes. Olha o tamanho desse país. Tem 1000 habitantes. Quem é o mais populoso? Populoso. População absoluta. Populoso. Quantas pessoas tem aqui? 1001. Quantas pessoas tem aqui? Então, onde tem mais gente? Populoso. 1001. É onde tem mais gente. Populoso não tem a ver com número, não tem a ver com área, pessoal. Isso é um número total. Agora, se eu perguntasse, qual é o país mais povoado? Aí, esse aqui, ele tem 1000 pessoas, é menos que 1001. Mas olha o tamanho do país. Se eu fosse dividir a terra aí, para essas 1000, ia ficar uma divisão bem mais, eu diria assim, uma divisão muito maior, muito mais dividido do que aqui. Aqui essas divisões, elas não seriam tantas áreas divididas, né? Eu teria menos pessoas habitando as áreas dos quilômetros quadrados aqui. Então, número total populoso. Número comparado com a área. Toda vez que aparecer aqui, vai aparecer desse jeito. Quilômetro quadrado. E aqui vai aparecer quilômetro quadrado? Não, é só o número total. Aqui só vai aparecer habitante. Populoso.
quantidade de pessoas. Povoado, quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Tá certo? Taxa de natalidade, pessoal. Se usa normalmente uma amostragem de 1.000 pessoas. Pega a população, joga em uma fórmula, a fórmula está no livro de vocês, onde a amostragem ela é feita normalmente por 1.000 pessoas. Então, números de 1.000 pessoas. Taxa de natalidade leva em consideração a quantidade de nascimentos que eu tive em um determinado número da população, normalmente é 1.000, no prazo de um ano. É um ano. Então, para eu ter a taxa de natalidade, eu vou ver quantas pessoas nasceram em uma determinada amostragem populacional, normalmente é 1.000, em um prazo de um ano. Entendeu? Porque não dá para eu comparar a taxa de natalidade no Brasil e da China. Olha a quantidade da população da China. Eu tenho que comparar sempre uma quantidade de 1.000, porque eu tenho a mesma quantidade de pessoas. Olha, onde está nascendo mais gente? Não, eu tenho que ver por 1.000 pessoas. Porque de repente está nascendo em cada 1.000 pessoas 15, 12, isso é muito gente. É muita natalidade. E morte também. A cada 1.000 pessoas, qual seria o número baixo de mortes? 5, 6 crianças. Cada 1.000 nasceram crianças, morreram quantos? 5, 6. 9, 10, 12 é um absurdo. Ângelo, mas aqui no Brasil morre muito mais. Aqui é um absurdo. O Brasil é um absurdo. Entendeu? Então, taxa de natalidade corresponde à quantidade de pessoas que nasceram em determinado país, uma amostragem de 1.000, em um período de um ano. Taxa de mortalidade é a mesma coisa. Expectativa de vida corresponde ao tempo médio de vida que o indivíduo vai viver nascendo no país. Ângelo, expectativa de vida seria, eu pensava assim, o que é que eu vou ser? Não tem nada de você, porra, nem. Expectativa de vida corresponde ao tempo médio de vida que o indivíduo vai ter ao nascer em um determinado lugar. Por exemplo, como é que eu sei o tempo médio de vida? Eu tenho que fazer um cálculo, né? Quantas pessoas morreram nesse país? Olha, tempo médio de vida. Quantas pessoas morreram nesse país? Morreram 3 pessoas. Beleza. Quais foram as idades que elas morreram? 5, 50, 95. Uma morreu com 5 anos. Uma morreu com 50 anos. A outra morreu com 95 anos. Soma tudo e divide por 3. Quanto é que dá isso aí? 150. Qual é a expectativa de vida para essa próxima criatura que vai nascer bem aqui? 50 anos. Isso é a expectativa de vida. Ângelo, mas 50 anos é muito ou pouco? É pouco, pessoal. Eu quero viver só 50 anos, mas olha, eu quero viver só 5. Só teve um que viveu 95. Agora, olha aqui, se ficar desse jeito agora. Esse porra nasceu aqui, ele morreu com 85, 84, 86. Os 3 morreram nessa idade aí. Qual é a tua possibilidade? Qual ano mais ou menos vai morrer? Se tu nascer num país que 3 pessoas que morreram nessa idade? 85 anos. Faz a média e divide por 3. Olha, eu vou viver aproximadamente 85 anos. Por quê? Meu pai viveu 85, meu tio viveu 84, minha mãe viveu 86. Então eu vou viver 85 também. Então isso é a expectativa de vida. Entendeu? É isso. Continuando na próxima aula, se Deus quiser.